Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Bom dia, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Gente, hoje é domingo, tá quente pra caramba aqui. Tô de camiseta, tô aqui mostrando minhas tatuagens, tô aqui mostrando meus músculos, porque quem tem mostra, quem não tem esconde. E vim aqui passar um conhecimento para vocês. Eu queria lembrar a todo mundo que me acompanha aqui nesse canal, que as pessoas que estão sempre me assistindo, que a finalidade desse canal é transmitir conhecimento. Conhecimento que você pode usar na sua vida para se transformar. Eu não estou aqui transmitindo verdades. Cada um é dono da sua própria verdade. Eu estou aqui discutindo ideias, eu não estou discutindo pessoas. Então, a minha intenção é transmitir conhecimento apenas, sendo eu mesmo, sem precisar fingir que sou outra pessoa, sem precisar fingir ser uma pessoa diferente daquilo que eu sou. Eu sou, acima de tudo, um praticante de yoga. E quando a gente entende yoga, a gente descobre que a única alternativa que nós temos é sermos nós mesmos para conseguir adquirir algum tipo de liberdade espiritual. A liberdade espiritual começa na autenticidade. Começa em você sendo quem de verdade você é. Então, a nossa aula de hoje é sobre a problemática dos aeons em Telema. Primeiro a gente precisa entender o que é aeon. Aeon, dentro do contexto de Telema, principalmente, é um grande período de tempo. Mas também pode ser considerado uma dimensão à parte da nossa. Pode ser considerado uma fase na consciência humana. E pode ser considerado um nível de consciência. Então, de repente, dependendo do tipo de abordagem que você quer falar sobre aeon, dentro de Telema pode ser essas 4 possibilidades. Período de tempo, fase na consciência evolutiva da humanidade, dimensão ou nível de consciência. Nós poderíamos abordar essa questão dos aeons de várias maneiras. Por exemplo, eu poderia começar abordando a questão dos aeons sobre o ponto de vista dos egípcios, sobre o ponto de vista dos gnósticos. Mas aí a gente teria que fazer um estudo mais profundo, e isso a gente pode fazer talvez até em outra videoaula. No momento, eu quero me concentrar no problema dos aeons dentro de Telema. Por quê? Porque essa questão dos aeons dentro de Telema é fundamental para você decifrar alguns arcanos da tradição. Então vamos começar do início. Vamos começar a entender o que são esses aeons dentro de Telema. Tradicionalmente, em Telema, nós aprendemos que existem 3 aeons. 3 fases evolutivas na consciência da humanidade. A primeira fase evolutiva foi o aeon de Ísis, o aeon da mãe. A segunda fase evolutiva foi o aeon de Osíris, o aeon do pai. E a terceira fase, que é a que nós estamos vivendo, é o aeon de Horus, ou o aeon do filho. Então, tradicionalmente, o que nós podemos dizer dentro da filosofia de Telema sobre esses 3 aeons? Então, o aeon de Ísis foi o aeon onde nasceu a adoração do princípio feminino universal. A grande deusa sob vários aspectos. A grande mãe criou todas as coisas. O útero da mulher simboliza a criação, de onde tudo provém. Nós podemos tirar um exemplo, podemos ter um vislumbre do que essa questão do aeon de Ísis
através do exemplo da criança que primeiro está no útero da sua mãe, que depende da sua mãe para tudo. Toda a nutrição da criança vem do corpo da mãe. Depois que a criança cresceu no útero e saiu dele, a criança não se desassocia da mãe. Ela ainda continua um período de tempo associada à mãe. A mãe ainda é o centro do universo dela. A mãe ainda trabalha para pegar comida e dar para ela comida, alimentar a criança, cuidar da criança, dar a primeira educação da criança. Ou seja, o Aion de Ísis, então, é o Aion matriarcal, onde as leis da sociedade eram as leis das mulheres. Mas como assim? Durante essa fase da consciência humana, a Imago Dei era a imagem da mãe e sua relação com os filhos. Uma relação estritamente matriarcal. Por que era uma relação estritamente matriarcal? Nós estamos falando das primeiras fases da evolução da consciência humana. O homem não entendia o papel dele no processo de fecundação. O homem não entendia que ele era responsável, que ele tinha papel fundamental em impregnar, em fecundar a mulher. A mulher era um mistério. O homem olhava para a mulher e não conseguia entender a mulher. Ela sangra e não morre. Ela se divide em dois. Ela vai lá no mundo dos espíritos, pega uma alma lá no mundo dos espíritos e traz essa alma para a terra e faz essa alma encarnar no mundo da legião dos vivos. Isso para o homem primitivo era uma coisa fenomenal, era um milagre, né? A mulher reinava suprema na terra e no céu. Os mistérios da concepção, nascimento e morte estavam sob o domínio da mãe. Portanto, os adoradores do princípio feminino, eles foram chamados de os filhos da mãe. Mais tarde, quando o Aion, a consciência evolutiva mudou, esses filhos da mãe, esses filhos que adoravam a mãe, eles se transformaram nos filhos da rameira. Porque a mãe, ela já não era o princípio adorado, e sim o pai. Daí o nascimento do termo filho da puta. Vamos lá. Então, Aion de Osíris é o início da era patriarcal, simbolizada por deidades como Osíris, Amon, Atis, Júpiter, Odin e o próprio Jesus Cristo. Como uma criança que cresce e se separa da mãe, os deuses patriarcais nasceram da sombra da mãe, depois a subjugaram. Ou seja, nesse período do Aion de Ísis, ainda quando o ser humano não entendia os processos fisiológicos e tentava associar esses processos fisiológicos com os processos astrológicos, ele ainda não adorava o Sol como princípio divino. Ele costumava mapear o universo, mapear o céu, mapear o tempo e o culto através do movimento das estrelas. Quando a consciência do homem foi evoluindo, ele descobriu que era mais fácil computar o tempo pelo Sol do que pelas estrelas. Afinal de contas, tem estrelas que têm envergadura de 2.500 anos. Como que você vai mapear todo o traçado dessa estrela no cosmos? Fica muito difícil. 2.500 anos? É muito mais fácil você computar o tempo através do movimento do Sol. Então, quando o Aion de Ísis foi suplantado pelo Aion de Osíris,
As deidades que antes eram adoradas eram as deidades das estrelas e agora passaram a ser as deidades do Sol. Esse foi considerado um período de desenvolvimento central, cultural e da expansão da sociedade organizada. O desenvolvimento da agricultura, o avanço da arte, da escritura, da escrita e da filosofia. Como eu usei o exemplo agora há pouco da criança que era nutrida pela mãe, a criança ainda havia a necessidade de conviver ao redor da mãe para ser educada. Da mesma maneira, quando o filho cresce, depois dos 7, 8 anos, até a sua adolescência, ele começa a se separar mais da mãe e começa a se conectar mais com o pai. E ir atrás de aventuras e de novos conhecimentos que antes ele não tinha, porque ele ficava somente com a mãe. Foi isso que a era de Osíris trouxe para a humanidade. Uma nova fase, um novo conhecimento, como aquela criança que antes só caminhava ao redor da mãe e agora passou a caminhar ao redor do pai, se aventurando em novas histórias. Então, foi uma fase fundamental, onde a civilização, onde a humanidade saiu de um período pré-social, onde anteriormente no Aeon de Ísis a humanidade só se organizava, não se organizava em sociedades, apenas em tribos que nem ficavam muito tempo no mesmo lugar. Quando as estações começavam a mudar e as condições climáticas começavam a piorar, eles migravam para outros lugares. Ou seja, quando o Aeon de Osíris suplantou o Aeon de Ísis, deu-se início uma nova fase de evolução, de organização social. Antes não havia agricultura. O homem vivia daquilo que ele caçava. Então o Aeon de Osíris ele veio para ajustar o homem à sociedade. Vamos continuar agora, vamos passar para o próximo Aeon. Então, meus irmãos, chegamos aqui ao Aeon de Horus. Este é o Aeon que emerge a síntese dos Aeons anteriores. Da mesma maneira que a criança, ao nascer, apresenta características do pai e da mãe. Trata-se de um Aeon em que estabelece toda estrela em sua própria órbita ou eixo, que estabelece um ponto de vista original e próprio a partir de uma relação equilibrada com todos ao nosso redor. Então, o Aeon de Horus, que foi inaugurado em 1904, a partir do recebimento do Livro da Lei, dá início a uma nova fase na consciência evolutiva da humanidade. O que emerge no Aeon de Horus, então, é a síntese dos Aeons anteriores. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm importância fundamental e igualitária no Aeon de Horus. Uma vez que a criança é a essência de pai e mãe, trata-se de uma era de igualdade entre toda a humanidade. E a luta de inúmeros movimentos sociais demonstra essa busca por essa igualdade. Nós temos aí, desde 1904, quanto não são os movimentos sociais, não só para as mulheres, mas em várias áreas de atuação humana, quanto não são os movimentos que têm a finalidade de diminuir a dicotomia entre homem e mulher para estabelecer um equilíbrio entre os sexos. Não é? Uhum. Então, essa é a visão desses 3 Aeons dentro da filosofia de Telemann. Assim, bem rápido. Ok? Só que para a gente dar continuidade a esse entendimento sobre os Aeons, eu quero introduzir 2 conceitos para nós aqui. O primeiro é um conceito gnóstico, formulado por Basílides, e que foi assim, um ponto de vista que muitos gnósticos do século I eles tinham. E o outro conceito que eu quero introduzir também é a questão das yugas, que são as eras
que a Blavatsky tanto abordou e que ela tirou isso do hinduísmo. Então vamos começar com Basílides, ok? Olha só, qual era a crença básica e fundamental de Basílides? Ele acreditava que Jeová, que para os gnósticos também tem o nome de Yahvé e também tem o nome de Yaldabaoth, era um criador, que esse Jeová, o criador do mundo em que vivemos, era uma entidade maligna. Ele é o Deus do Velho Testamento, Senhor da terra e dos céus, nascido no 7º céu. Quando você começa a estudar o mapeamento de universo que os gnósticos tinham, os primeiros cristãos tinham, onde eles dividiam os níveis, os éteres em céus, o 7º céu é aquele mais próximo do ambiente da terra, que é da onde que é nascido Jeová. E o que acontece? O que Jeová fez? Esse Jeová que nasceu no 7º céu e é o Deus criador deste mundo, que é o Deus do Velho Testamento. O que ele fez? Ele escravizou a humanidade, obrigando que ela a adorasse acima de todos os outros deuses. Por conta disso, o Deus do Velho Testamento portanto, uma criatura maligna. Esse Deus do Velho Testamento, como você vai ver um pouco mais na frente aqui na nossa aula, que é um Deus de guerra, que é um Deus marcial, segundo essa teoria gnóstica de Basílides, ele é considerado uma criatura maligna que vem aprisionando a humanidade. E quem é Cristo, então? Porque para muitos cristãos, Cristo é o Filho de Jeová. Cristo é o Filho de Deus. Mas para os gnósticos, não. Cristo não é filho de Jeová. Jeová, ele nasceu no 7º céu. Ele provém do 7º céu. Cristo, por outro lado, é filho do Espírito invisível, Abraxas, o Naos, a palavra, habitante do 1º céu. Ele desceu à terra para libertar a humanidade da violência e do derramamento de sangue causado por Jeová. Cristo veio mostrar à humanidade como se libertar da cadeia de Jeová. Tanto é que no Novo Testamento, o que Cristo fala? Cristo fala assim, eu vim e aonde eu estou encerra a lei de Moisés. Ou seja, Cristo veio para se opor à lei de Moisés. Por isso que é muito estranho, você ver vários evangélicos que falam que são cristãos, que falam que seguem a palavra de Cristo, mas ainda seguem os Velhos Testamentos, o Velho Testamento de Moisés, ou apenas os 10 mandamentos que estão lá no Velho Testamento de Moisés. E olha que os evangélicos às vezes nem seguem todos, né? Eles escolhem alguns, o que melhor ali se adaptar à causa deles ali, né? Cristo veio mostrar à humanidade como se libertar. Cristo era identificado com a serpente do Éden, que encorajava a humanidade a buscar por conhecimento. Então, na crença gnóstica, Cristo é identificado a serpente do Éden. E quem é a serpente do Éden? A serpente do Éden é... A serpente do Éden é o opositor, é Satã. Nazareno literalmente significa serpentino. Ele era chamado de Nazareno. Ou seja, Cristo veio para se opor às leis de Jeová. Moisés. Certo? Que foram trazidas por Moisés. Certo? Mas são as leis de Jeová.
Então, Cristo é o opositor. Cristo, então, é identificado como o Satã de Jeová. Como um Satã de Jeová, por conta dele ser o opositor. Então, todo opositor é o nosso Satã. Todos nós temos opositores, o tempo todo. Várias pessoas se opõem à nossa manifestação. Então, nós temos que saber enxergar as diferenças e enxergar que um opositor, um Cristo, não pode viver sem o seu anticristo. E o anticristo não pode viver sem o seu Cristo. Mas depois isso é um assunto para a gente entrar até em outras áreas assim, do conhecimento, até para as relações interpessoais. Agora que eu estabeleci que a gente entrou nesse conceito de Basilides e que ficou clareado mais ou menos essa relação entre Cristo e Jeová, que para os gnósticos Cristo não é o Filho de Jeová, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Filho daquele que mora lá no primeiro éter, no primeiro céu, Abraxas. Ele é o Naos, a palavra, aquele que veio encarnar a palavra. Ele não é Filho de Jeová, já que a gente está com essa ideia fresca. Vamos entrar agora rapidinho no conceito de yugas. O que é uma yuga? Uma yuga, assim como um aeon, é um grande período de tempo. Quem dividiu a humanidade em períodos de evolução de consciência em yugas foi o hinduísmo. E a Blavatsky usou isso extensivamente no sistema teosófico dela. Entende-se que, no final de todos os ciclos, no final de todas as yugas, o universo se retrai, para então começar de novo. Quer dizer então que depois que passaram-se todos os ciclos aeônicos, o universo ele se consome e se recria, e inicia o processo todo novamente. Falando assim, em aspectos assim, bem superficiais sobre esse assunto. Nós podemos também fazer um vídeo abordando isso de maneira mais profunda. Yuga é um termo sânscrito que, assim como o termo aeon, também significa um grande período de tempo. Usado amplamente por Blavatsky e por muitos ocultistas depois dela. Existem 4 períodos segundo essa teoria dos yugas. O primeiro período, que é considerada a Idade de Ouro, é a Satya Yuga. Nessa Idade de Ouro, todas as pessoas eram despertas e espiritualizadas. A iluminação era obtida por todos. Ou seja, nós estamos falando de um período onde a humanidade caminhava quase que, podemos dizer assim, em um estado de não dualidade. Nós estamos falando de um período onde se iluminar espiritualmente era uma coisa fácil. Ok? Depois desse período, que levou incontáveis anos, centenas de anos, iniciou-se então a Treta Yuga, que é então a Idade de Prata. A humanidade perdeu o seu poder e espiritualidade e começou a se dividir. É o início das guerras e dos confrontos. Foi quando a humanidade começou a viver em estados um pouco mais tamásicos e não tão sutis, começou a perder toda a sua capacidade espiritual e começou então a povoar a Terra, a dividir a Terra em raças, em grandes povos. Depois de um grande período de tempo, iniciou-se a Dwapara Yuga, a Idade de Bronze. O ser humano tornou-se fraco, doente e mesquinho. Diminuiu-se consideravelmente o tempo de vida. E foi nesse período, nessa Idade de Bronze, que os Vedas foram divididos. Antes disso, os Vedas ainda eram considerados uma unidade. Nesse período, o homem aprendeu o quê? A ficar doente. Porque nos períodos anteriores, o que contam as escrituras é que existiam gigantes e os homens viviam mais de 500 anos. Eles eram fortes e eram poderosos. Na Idade de Bronze, o homem começou a conhecer a doença, a fraqueza. E antes, a vida que durava 500 anos, 250 anos, passou a 60 anos. Ou até menos naquela época. Depois desse grande período de tempo,
Iniciou-se então a era que nós estamos vivendo agora, a Idade de Ferro, a Kali Yuga. A humanidade se tornou escrava de suas paixões e perdeu completamente a sua conexão com os planos sutis. A humanidade se entorpeceu completamente em tamas e o resultado é o que nós vemos hoje. A completa ignorância do ser humano, a completa inabilidade do ser humano em estar em contato com os planos sutis. É na Kali Yuga, por exemplo, que nasceu o Tantra, como uma tecnologia espiritual capaz de pegar a alma que está vivendo nesses aspectos torpes e tamásicos do homem da Terra, capaz de fazer com que ela possa se iluminar. Quando essas 4 eras terminaram, o universo se retrai para começar tudo de novo. Agora veja bem, se Yuga é um período de tempo que se refaz em ciclos, podemos conectar essas permutações de ciclos ao tetragramaton, Iod, Re, Vav, Re. Nós podemos fazer essa conexão, nós podemos, já que nós estamos falando de algo que sempre um ciclo, que sempre está se refazendo, nós podemos conectar isso então ao tetragramaton. Não é isso que o Crowley fala no Liber 418, na Visão é Voz, quando ele fala assim, pois esse mistério da filha redimindo o pai e a permutação eterna do tetragramaton é um mistério fino. Né? Não é isso que ele fala? Se os Vedas dividem os ciclos de tempo em 4 permutações de ciclo, por que Crowley classificou somente com 3? Então, isso tem vários motivos que a gente vai ver agora no final da nossa aula. No entanto, antes de chegar a essa conclusão, onde nós vamos falar por que Crowley atribuiu 3 aeons e não 4, nós primeiro vamos conectar estes aeons na fórmula do Iod, Re, Vav, Re, na fórmula do tetragramaton. Assim, é preciso ainda assim deixar bem claro que não existem somente 3 aeons, como o Crowley falou, e não existe também só 4 aeons, como nós vamos distribuir aqui no Iod, Re, Vav, Re. Existe ainda aeons anteriores, mais difíceis de serem mapeados. Por quê? Porque nós estamos falando de um período da consciência humana, de um período onde não existia ainda a consciência humana. Períodos antes da consciência humana. Outros aeons antes da consciência humana. Então, nós vamos falar apenas dos 4 últimos aeons, que são os aeons que nós conseguimos mapear melhor. Também não que nós não conseguimos mapear aeons anteriores, mas os que nós conseguimos mapear de uma maneira mais eficaz são os 4 últimos aeons. Então, olha só. Primeiro vamos começar com Iod, Re, Vav, Re. É uma fórmula mágica que se desdobra em etapas sucessivas. No entanto, quando atribuímos cada um dos 4 aeons a Iod, Re, Vav, Re, a sucessão dos aeons não ocorre na sequência elemental dele. Como assim não ocorre na sequência elemental? Eu falei aqui em cima, olha só, uma fórmula mágica que se desdobra em etapas. Ou seja, Iod, Re, Vav, Re. Fogo, água, ar e terra. Isso é um desdobramento elemental, certo? No entanto, a sequência dos aeons, quando combinada com esse desdobramento elemental, não combina, não encaixa. E a gente vai saber por quê. Olha só, Iod, fogo, Re, água, Vav, ar, Re, terra. Tudo começa com o pai, fogo, e termina no reino da filha, terra, sob o seu comando e desígnio. Esse é o desdobramento natural dele, certo? Fogo, água, ar e terra, que é como a gente desdobra os naipes no tarô, ok?
Essa fórmula dita, portanto, o movimento da precessão dos equinócios de trás para frente, de Áries até Peixes. No entanto, a evolução da consciência elemental ocorre em uma ordem diversa formada no tetragramaton. Ou seja, na sequência dos aeons, não segue fogo, água, ar e terra. Muito ao contrário, segue terra, fogo, água e ar. Uai, como assim? Terra. Terra era o aeon de touro. Fogo, o aeon de Áries. Água, o aeon de Peixes. Ar, o aeon de Aquário. Não existe um limite demarcador entre os aeons. Aquelas pessoas que não aprenderam as lições do aeon passado, ainda vivem neles. Por exemplo, eu estou dando para vocês o tempo todo esse exemplo da criança que está crescendo e que está aprendendo. Que no aeon de Ísis ela convivia no útero da mãe e depois fora do útero da mãe com a mãe. Ela ainda era nutrida, ela ainda mantida pela mãe. Depois que ela desenvolvia um pouco mais de idade e começava a experimentar o mundo, ela deixa de ter um contato maior com a mãe e começa a ter um contato mais estreito com o pai, na intenção de adquirir novos conhecimentos, na intenção de adquirir novas aventuras. Nós podemos dizer que uma pessoa que, estando num aeon, por exemplo, nós estamos no aeon de Aquário, mas ainda tem gente que vive lá no aeon de Peixes. Nós podemos também usar o exemplo da criança, como aquela criança que nasceu, cresce com a mãe, convive com o pai, mas que ao invés de se desenvolver e ir embora, continua em casa. Ela não consegue sair perto do pai, perto da mãe. Ela não aprendeu as lições que ela tinha que aprender. E ela continua vivendo com o pai e com a mãe, ou só com o pai e só com a mãe. É isso que acontece com uma sucessão de aeons. Nós temos pessoas neste aeon que são pessoas que vivem no aeon passado. Neste caso, o aeon é o quê? Um nível de consciência. Ok? Muito bem. Então agora vamos começar a desenvolver então essa questão dos aeons conforme o Sol passa em cada uma das suas casas zodiacais. O aeon de Touro, que é o que nós então vamos chamar de aeon de Ísis. O período onde surgiu a humanidade, 4.000 anos antes de Cristo. Touro, o elemento terra, atribuído à letra Ré, a mãe no tetragramaton. O signo de Touro é feminino, regido por Vênus. A letra Dalet quer dizer a carta imperatriz. Então nós estamos falando de o quê? De um período estritamente matriarcal, que é o mesmo período que o Crowley atribuiu, que era o período onde emergiu, onde foi o berço da humanidade, onde quando o Sol estava passando pela constelação de Touro e aonde todos começaram a adorar deuses taurinos, deuses de terra. Era um culto essencialmente de terra. A deusa suprema era a Mãe Terra. Esse é o período do florescimento da adoração da Mãe, do útero e da terra. O florescimento das comunidades egípcias pré-dinásticas. E a adoração de Apis, é o florescimento da adoração de Apis, como o touro, né? Agora, é interessante um conhecimento, já que nós falamos aí que é o berço da civilização egípcia pré-dinástica, que no Antigo Egito, o faraó era pintado como um boi, como um touro. E a ele era atribuído o boi ou o touro forte de sua mãe. Essa foi, então, a fundação da humanidade e a adoração do boi como um princípio divino. Certo?
E a gente vai ver isso, e isso vai ficar bem mais claro um pouquinho aqui para frente. Como animal sagrado. Como um animal sagrado, certo? Então nós temos aí o Aion de touro, que é o Aion de Ísis, que é o berço da humanidade. Era matriarcal. Que era matriarcal. Depois do Aion de touro, passaram-se 2000 anos, então ele trouxe o Aion de Ares, que é o Aion de Osíris. Essa foi a era do pai. No Tetragramaton, a letra Iod, o fogo. Foi onde se iniciou a adoração do princípio masculino. Ares é regido por Marte, o deus da guerra. Foi o período em que Moisés conduziu o povo de Israel para fora do Egito. E uma passagem interessante, já que nós estamos falando aí de Aions, olha que interessante. O primeiro Aion foi o Aion de touro. As divindades eram adoradas na forma de um touro, como os hebreus aprenderam no Egito quando eles estavam presos. Aí, iniciou-se um novo Aion, foi quando Moisés conseguiu libertar os hebreus do cárcere dos egípcios e ficou com eles 40 anos pelo deserto. Chegando no Monte Sinai, Moisés sobe lá no alto da montanha e recebe os 10 mandamentos e fica lá por um tempo. Quando o Moisés desce da montanha, o que ele pega os hebreus fazendo? Adorando um bezerro de ouro. Justamente o tipo de deidade do Aion anterior. Ele fica pau da vida, sai quebrando tudo. Vocês estão viajando na maionese. Vocês estão adorando o deus do Aion de touro. Agora nós estamos no Aion de Ares. É outra história que está acontecendo. E aí ele faz aquela quebradeira toda. Se revolta contra o povo de Israel. Que aprendeu o quê? Adorar o touro no Egito. Se você estudar o Velho Testamento, você vai notar que, por várias passagens do Velho Testamento, qual era o tipo de animal mais sacrificado? O carneiro. Na intenção de quê? Invocar as energias do Aion de Ares. É por isso que existiam muitos sacrifícios de carneiro. Então, olha só. A lenda gnóstica de que Jeová... existe a lenda gnóstica de que neste período, Jeová, então, enlouqueceu. E na sua loucura, ele colocou a humanidade sob o seu domínio, tentando evitar que a humanidade seguisse o curso evolutivo dos Aions. E olha que interessante. Aqueles que se levantavam contra ele eram chamados de caídos. Daí toda aquela história dos anjos que caíram porque se revoltaram contra Deus. E aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais do principal anjo que se revoltou contra Deus. Certo? Que é considerado o rei da terra. Essa história tenta demonstrar a lógica por trás da interação dos pares no Tetragramaton, Iod, Re, Vav, Re, como conhecemos hoje. Como assim? Então, olha só, vamos lá. A sequência que a gente conhece do Iod, Re, Vav, Re é essa. Olha onde... desculpa. A sequência que a gente conhece tradicionalmente é Iod, Re, Vav, Re, pai, mãe, filho e filha, fogo, água, ar e terra. Mas seguindo a lógica dos Aions, nós estamos falando que então está errado. Começa com o Ré primeiro, que é o Aion da terra, depois Iod, o fogo, depois o Ré de novo, a água, e depois o Vav, o ar. Seguindo a lógica dos Aions, nós temos então Ré, Iod, Ré, Vav. Só que Jeová se revoltou, não queria saber disso. Então o que ele fez? Ele reorganizou as letras do Tetragramaton em Iod, Re, Vav, Re. Dessa maneira, Iod, pai, tornou-se
dominante, e a mãe Ré, que uma vez foi a fundação de nosso mundo, tornou-se a sua serva. Daí, aquelas pessoas que adoravam o princípio feminino não eram mais os filhos da mãe, eles eram os filhos da rameira. Foi quando existiram várias guerras sangrentas, entre aqueles que nós chamamos de osirianos, que adoravam o princípio do pai, contra os setianos, aqueles que adoravam o princípio da mãe. Certo? Dúvidas? Muito bom. Então, nós falamos do Aeon de Touro, que foi o berço da humanidade. Depois nós falamos do Aeon de Áries, fogo, que é onde nós conhecemos toda aquela história do Velho Testamento. Agora nós vamos falar do Aeon de Peixes, que é o Aeon de Horus. Veja bem, o Crowley fez uma interpretação diferente, né? Nós vamos chegar nisso lá na frente. Mas agora, o Aeon de Peixes, nós estamos falando que ele é Horus e não Osíris. Osíris é o Aeon de Áries. Certo? Regido pelo elemento água. Atribui-se a Ré, não a Ré mãe materna, mas ao Ré filho água. Veja bem, se nós estamos falando do Aeon de Peixes, qual é o símbolo? O elemento água. Peixes é regido por Netuno, associado a Keter. Veja bem, Keter é quem? O princípio primordial, o início de tudo. Aquilo onde nós nos espelhamos toda a nossa espiritualidade. E ele era o quê? Um símbolo essencialmente pisciano. Ou seja, o peixe foi um símbolo máximo de reverência no Aeon de Peixes. Cristo foi identificado como o pescador. E o Cristo caminhava sobre as águas. Muito bem. Finalizando a era do Aeon de Peixes, que é o Aeon de Horus, nós entramos então na era de Aquário, que é o Aeon de Sete. Pô, tá confusa essa história, agora colocou Sete no meio da história, mas lembra de uma coisa, Sete está oculto em Horus. Esse Aeon é regido pelo elemento ar, signo de Aquário, a letra Vav do Tetragramaton. A imagem, e olha que interessante isso aqui, diferente dos outros Aeons que tivemos aí como a imago Dei, um animal, o Aeon de Touro, a imagem do Aeon de Touro é o quê? Um touro. A imagem do Aeon de Áries é um carneiro. A imagem do Aeon de Peixes é um peixe. E a imagem do Aeon de Aquário é quem? A imagem do homem. A imagem iconográfica do Aeon de Aquário não é um animal, mas o princípio humano, um homem. Isso significa que a personificação do divino no Aeon de Aquário é a imagem do próprio homem. E aí eu pergunto, e quantas nos foram as mudanças que ocorreram na humanidade desde a recepção do livro da lei, onde o homem tem sido estabelecido como a estrela do seu próprio universo. Vamos lá, vamos continuar. Aquário é regido por Urano, atribuído a Roquimar, aonde cada estrela é fixada em sua própria órbita. Roquimar não é a esfera das estrelas fixas? E não é em Roquimar que nós encarnamos o princípio da vontade? Não é em Roquimar que nós somos estabelecidos na nossa própria órbita, do nosso próprio eixo? Portanto, o Aeon de Aquário é o Aeon da filha, o Aeon da mulher. Como assim? Por exemplo, um exemplo disso é o amplo movimento dos direitos das mulheres que cresceu nesse Aeon em relação aos Aeons passados. Veja bem, se você for pensar nos últimos 50 anos, que é justamente o Aeon de Aquário,
nos últimos 50 anos, não foram justamente os 50 anos mais importantes para a libertação da mulher, do cárcere masculino? Teve isso nos anos passados? Só que, assim como o homem fez no passado, a mulher aprenderá a usar o seu poder internamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses movimentos feministas, esses movimentos sociais, eles são caracterizados pela aplicação da força, aplicação da mudança na sociedade e não dentro de si. O que vai acontecer com o tempo, na maturação desse Aion de Aquário, é que a mulher vai aprender a lutar contra o mundo para se interiorizar e mudar internamente. A partir dessa mudança interna, o externo naturalmente vai acontecer. Os movimentos feministas convocam a força do Aion. É verdade. O que esses movimentos feministas fazem é isso, eles estão convocando a força do Aion de Aquário. Só que eu sempre estou falando que são movimentos clifóticos. Como assim são movimentos clifóticos? Todos esses movimentos, a maioria dos movimentos feministas, a maioria das tendências feministas, não estou falando de todas, mas a maioria das tendências, a maioria das reivindicações feministas são movidas a partir de traumas, medos, fobias. São movimentados, são forças movimentadas a partir, quer dizer, são movimentos que se iniciaram a partir de forças clifóticas. E não a partir do seu eixo, do seu centro, da sua estrela. Muito pelo contrário, mas a partir da sua dicotomia, da sua ignorância, da sua falta de conhecimento. Por isso que esses movimentos são considerados movimentos clifóticos. Por quê? Porque a gente entende que o único movimento que realmente transforma é o movimento interior, não o movimento exterior. Muito bem, então agora nós estamos caminhando para o fim do nosso processo. Então ficou entendido que nós então temos aí 4 Aions mapeados. O Aion do Touro, o Aion de Áries, o Aion de Peixes e o Aion de Aquário, que é o que nós estamos vivendo hoje. Agora vamos voltar na questão do Crowley e os 3 Aions. Então algumas coisas a gente tem que esclarecer. Por que o Crowley atribuiu esses 3 Aions, só falou desses 3 Aions? Bom, a chave de tudo, a chave de todo esse processo pelo qual o Crowley atribuiu somente 3 Aions, é o livro da lei. O Crowley, ele tentou estabelecer esses 3 Aions conforme os capítulos do livro da lei. O primeiro capítulo, que é o capítulo de Nuit, ele atribuiu a Aion de Ísis. O segundo capítulo, que é o capítulo de Hadith, ele atribuiu a Aion de Osíris. E o terceiro capítulo, que é o Aion de Horus, que é o terceiro capítulo, que é o capítulo de Hahor-Kuit, ele interpretou como um Aion de Horus. Essa é a chave de todo o processo. Só que em volta desse processo teve outras coisas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Crowley entendia muito pouco de egiptologia. O entendimento do Crowley de egiptologia, o que a gente aprende de egiptologia nas obras do Crowley, são referências do próprio Crowley e não referências da egiptologia tradicional. O que eu estou falando com isso? Que Aleister Crowley não é referência acadêmica em egiptologia. Portanto, se a gente quer ter uma referência mais científica, principalmente hoje, depois de tudo, depois de tanto tempo, de tantas descobertas, nós temos que ir atrás de referências mais científicas. Fechar os olhos para isso é fechar os olhos para algumas pontas soltas que existem em Telemann. E eu penso que o verdadeiro telemita, o verdadeiro buscador, telêmico mesmo, é aquele que vai olhar para a filosofia de Telemann com maturidade. Vai olhar suas lacunas e, como um adepto, vai tentar sanar essas lacunas no seu próprio processo espiritual, nas leis do seu próprio universo. Portanto, nós não podemos nos enganar. Nós temos que ser lúcidos no caminho espiritual. Segundo,
Crowley acertou na cronologia dos Aeons. Primeiro foi o Aeon de Ísis, o da mãe, depois o Aeon de pai, o de Osíris, e depois o do filho, o de Horus. Nisso ele acertou essa cronologia. Crowley tentou estabelecer uma conexão entre os 3 Aeons e os capítulos do Livro da Lei, e é isso que movimentou toda essa história. Crowley errou ao conectar o Aeon de Aquário ao Filho, por conta das implicações dual, por conta das implicações do Livro da Lei. Crowley errou ao conectar o Aeon de Peixes a Osíris, somente por conta do tipo de adoração dessa era. Que tipo de adoração é essa? O culto do Deus que nasce e morre todos os dias. Por isso que ele conectou o Aeon de Osíris, conectou Cristo ao Aeon de Osíris. Ok? Então, para o Crowley, como que fica essa história? Bom, se nós temos então 4 Aeons mapeados, o Aeon de Touro e o Aeon de Áries, o Crowley atribuiu estes 2 Aeons ao Aeon de Ísis. O Aeon de Peixes ele atribuiu a Osíris, e o Aeon de Aquário ele atribuiu a Horus. Essa foi a atribuição do Crowley. Ele uniu no Aeon de Ísis os 2 primeiros Aeons. Disso, então, o que nós temos no final da nossa jornada? Que o Aeon de Touro é o elemento terra, a mãe, o ré, Ísis. O Aeon de Áries, fogo, pai, Iode, Osíris. O Aeon de Peixes, água, filho, ré, Horus. O Aeon de Aquário, ar, filha, Vav, Sete. Nós então temos Ísis, Osíris, Horus e Sete. Se nós formos fazer uma relação com o tetragramaton, a família inteira. Pai, mãe, filho e filha. Ok? Então vamos caminhar para a nossa conclusão. O Aeon de Horus, Peixes, é o Aeon do Deus da fala. O Deus que propõe a palavra mágica. Ora, Cristo não veio encarnar a palavra do Deus como naus? Outro ponto. O aspecto manifesto de Horus, quer dizer, Ha-Hor-Kuit, está em oposição ao seu aspecto imanifesto, Hor-Parkrati, quer dizer, o Deus Sete, o Deus do silêncio, cujo único recado para a humanidade é: volte-se para dentro. Descubra a sua estrela. Se torne um Cristo. Um filho sol de Deus. Onde é que são as conclusões que nós vamos chegando? Para fechar, eu gostaria assim de deixar uma reflexão, depois dessa história toda que a gente conversou. Eu gostaria de deixar uma reflexão baseada em tudo aquilo que a gente conhece do mito da queda, de tudo aquilo que a gente conhece da vinda de Cristo. Uma reflexão para você encerrar esse vídeo e ficar pensando nisso, e a partir daí começar a fazer algumas conexões e estar buscando algum outro conhecimento em cima desse assunto. Eu escrevi aqui e vou ler para você. Retornamos ao simbolismo gnóstico, de que aqueles que se revoltam contra Jeová se tornam caídos. Eles são os seus opositores. No presente Aeon de Aquário, são estes opositores, os caídos, que regem o destino da humanidade. O seu líder, o líder desses opositores, Sete, Satã,
Satã foi aprisionado por Jeová em um buraco sem fim, durante a sua rebelião contra a sua violência. Jeová está tentando convencer a humanidade que Satã é o mal, distorcendo a verdade. Jeová mantém a humanidade escravizada. Então, Horus Cristo veio lutar contra a violência de Jeová. Encerrar a violência de Jeová. No fim da era de Aquário, Sete, o irmão de Horus, se libertará. Horus e Sete finalmente se unirão em Ero-Haha, a criança coroada e conquistadora brilhará finalmente, como é dito no livro da lei. Então, esse foi aí um vídeo rápido sobre essa questão dos Aeons. Por que o Crowley atribuiu só 3 Aeons e não aos 4 precedentes que nós conseguimos mapear com muita facilidade nos dias de hoje? E existem obras que você pode estudar isso aqui tudo. Eu vou indicar 3 obras onde você pode ter um acesso a todo esse conteúdo que eu trouxe aqui hoje. A primeira obra que eu vou indicar para vocês, que eu acho uma das ilustrações, uma das exposições mais francas e mais lúcidas sobre os escritos, sobre os ensinamentos de Aleister Crowley, é essa aqui, ó. The Magical Essence of Aleister Crowley. A essência mágica de Aleister Crowley, do Cornelius. Esse eu acho um dos livros assim, importantíssimos assim, na biblioteca de todo o Telemita. Porque ele realmente é uma exposição muito lúcida sobre o sistema de iniciação do Crowley. Um outro livro que você pode estudar também a respeito dessa questão dos Aeons dentro do Crowley, da maneira como Crowley descrevia, um livro muito bom, é esse aqui, ó, Iniciação no Aeon da Criança, do Daniel Gunther. Esse também é um livrinho assim, muito bom para quem gosta de uma linguagem mais ortodoxa dentro da filosofia de Telemann. E finalmente, um livrinho assim que é muito bom, que é muito top. É esse aqui, ó, Magia Hermética, de um ocultista que é muito bom, que é o Stephen Edward Flowers. Esse livro ele vai te dar assim, um panorama sobre o hermetismo, a tradição do hermetismo, como ela é mesmo, e vem trazendo muitas informações sobre os gnósticos, inclusive essas informações que eu falei aqui hoje. Então essa foi a nossa aula. Obrigado aí por assistir. Grande abraço. Isso aqui não é uma guia, isso aqui é uma mala. Conhecimento salva. Amor é lei, amor sob vontade.